Gente, é uma honra poder conversar com todos vocês hoje, principalmente porque esse é um assunto que está mexendo assim com a cabeça de um monte de gente aí. Eu me preocupo muito com a qualidade do coaching, principalmente porque eu vivo disso e fico extremamente feliz, né, em poder fazer o meu trabalho, tanto quanto coach quanto como psicólogo realmente. Então, assim, surgiu aí uma polêmica no meio essa semana agora por conta de cenas que estão sendo exibidas na novela das 9 ou 10, eu não sei, na novela da Rede Globo que está passando aí, né? E é por isso que eu tô aqui com vocês. Gente, sintam-se todos muitíssimo acolhidos, recebam todos aí o meu abraço, tá? A Jamile tá me ajudando aqui com as perguntas, caso venha a surgir alguma pergunta aí pro assunto que a gente vai conversar agora, né? Que realmente é um assunto muito sério e de certa forma precisa de um olhar um pouco mais cuidadoso. As pessoas que já fizeram a formação comigo em outro momento sabem que o que eu vou dizer aqui é o que eu digo sempre nas minhas formações, então não vou mudar praticamente uma vírgula, eu vou procurar ser o mais transparente possível, mas eu quero deixar claro uma coisa: eu não estou aqui com o propósito de brigar, de atacar ou de ofender absolutamente ninguém, pelo contrário, tá? Eu estou aqui para promover uma discussão extremamente saudável e que seja esclarecedora, principalmente para esse público que não é coach e que também não é psicólogo, porque eles não têm obrigação de entender absolutamente nada. E às vezes, para as pessoas que estão fora do contexto, tudo é muito bonito, tudo é muito fácil, tudo é muito belo, e na prática, na realidade, não é bem assim que a coisa funciona. E aí as pessoas acham que vão se formar em coach, que vão resolver a vida de todo mundo, e também não é assim. A gente vai ajudar as pessoas a atingirem resultados mais significativos na vida, e isso com certeza a gente vai fazer, porque é um propósito do coach, é isso que o coach faz, mas principalmente, além de ajudar as pessoas, nós vamos também possibilitar a elas uma possível tomada de consciência para que elas possam atingir resultados mais significativos na vida em todos os seus aspectos. Agora a gente precisa entender que existe uma diferença clara entre um e outro. Mas antes de entrar nesse assunto, né, eu queria contar para vocês um breve histórico aí para que vocês possam compreender, porque tem muita gente que vai fazer as formações e eu ouço assim os comentários das pessoas quando chegam lá com a gente e encontra de repente algum psicólogo, alguém lá, e diz: ah, mas ela também é psicóloga, então é mais fácil para ela. E gente, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, não é mais fácil para outra pessoa que é psicólogo fazer uma formação em coach, pelo contrário, é até mais difícil. E eu vou explicar também o porquê, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de contar uma pequena historinha, uma parte da minha história que muitos de vocês talvez sequer saibam, né? Mesmo as pessoas que já se formaram comigo há algum tempo. Meu nome é Nelson Vieira, eu sou psicólogo clínico, psicólogo organizacional também, atuei por mais de 20 anos na área de recursos humanos em grandes organizações e atendi também na clínica. Ao longo da minha formação, de toda a minha formação, eu me dediquei aos estudos da análise experimental do comportamento do Burrus Frederic Skinner, né, que é a minha paixão, a análise comportamental realmente. Então eu tive a grata satisfação de ainda no primeiro ano ter sido convidado a fazer parte de um grupo de estudos de mestres e doutorandos da Universidade Federal do Estado do Pará, uma das mais renomadas no que diz respeito aos estudos de pesquisa científica voltados para a área do comportamento humano. Então eu me sinto extremamente feliz por essa sorte grande, né, que me aconteceu. Mas eu também não posso deixar de admitir que ao longo dos 6 anos de faculdade eu me tornei assim, digamos assim, os 4 primeiros anos praticamente, por ser um behaviorista radical, né, eu me sentia no direito de criticar demais as demais abordagens, principalmente a psicanálise, né? Então, assim, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque às vezes a gente não se dá conta da nossa arrogância, da nossa prepotência, porque todas as ciências servem para contribuir com o ser humano, né? São pesquisas científicas que foram realizadas, que foram de alguma forma comprovadas, que existem, que estão aí, e que elas estão para nos ajudar
no que diz respeito à melhoria das pessoas nos mais diversos aspectos, principalmente no seu tratamento, né, das psicopatologias clínicas, como as fobias, a ansiedade, depressão, sabe, e diversas outras que possam vir a surgir aí por conta da nossa existência. Basta existir, basta estar vivo para que a gente possa adoecer. Se a gente adoece de causas físicas, né, por que não o cérebro também não adoece? Então eu fiz questão de colocar isso para vocês porque eu iniciei a minha carreira como behaviorista radical, digamos assim, a minha carreira acadêmica, e fui concluir lá na faculdade, né, eu me tornei um cognitivo comportamental, ou seja, já aceitando os aspectos internos do comportamento, já prevendo ou acreditando mais do que a análise de contingências, mas acreditando que o ser humano ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem sensações e etc e tal, mas que nem por isso a gente vai trabalhar de qualquer maneira isso. Então é preciso um conjunto de técnicas, de ferramentas estruturadas para que a gente possa fazer as intervenções adequadas de modo a ajudar aquele paciente, aquele cliente que está com a gente, no que diz respeito à clínica, a conseguir tocar a vida dele e ser uma pessoa mais saudável, né, psicologicamente, socialmente e emocionalmente falando, sabe? E é legal eu colocar isso para vocês porque tem algumas coisas que são meros academicismos. Então, porque eu sou de uma abordagem teórica, eu vou negar todas as demais abordagens. Eu penso que isso é um equívoco acadêmico e que a gente tem mais é que se jogar e aprender o quanto mais. Quem era eu? Um garoto há 20 e poucos anos atrás, eu era só um garoto que estudou análise experimental do comportamento, me apaixonei pela análise experimental do comportamento, mas nunca tinha escrito uma linha sequer acerca do comportamento humano e me sentia no direito de criticar a obra do Freud, por exemplo, que escreveu aí tantos volumes. Então acho que a gente tem que colocar a cabeça no lugar e tem que começar a pensar no contexto como um todo e que não existe aquela abordagem que é mais certa do que a outra, mas existe a abordagem que vai te ajudar num determinado contexto a ajudar outras pessoas, dependendo das circunstâncias, a atingirem os seus resultados. E é legal eu trazer isso à tona, porque isso é até uma metáfora para o que eu vou entrar agora, né? Como coach, eu me formei, né, por várias escolas de coach. Então eu tive 2 Master Coach, um por uma escola norte-americana, outro por uma escola europeia, tenho um Advanced Coach Senior pelo BCI, enfim. Então assim, o que é que a gente começa a perceber? Que no meio das escolas de coach, para não acontecer essa espécie de academicismo, aonde cada um se fecha no seu nicho e acha que esse é o certo e que o outro está errado e que porque a minha é mais certa em detrimento das demais, cara, isso é um erro fatal no que diz respeito a ajudar principalmente o ser humano, porque todas as pessoas que estão ali se prestando a desenvolver um trabalho têm que fazer e têm que fazer adequadamente e cumprir bem o seu papel. Quando eu fiz a minha primeira formação em coach, para mim, isso foi praticamente emprestando um pouco da linguagem psicanalítica, foi para mim uma ferida narcísica, porque não conseguia entrar na minha cabeça a ideia de que a gente poderia, naquela ocasião, naquele contexto, fazer um atendimento à distância, já que o meu Conselho Federal de Psicologia não permitia, até então, que nós fizéssemos os atendimentos à distância. Então, para mim, muita coisa estava errada no que diz respeito ao atendimento mesmo, à abordagem, às técnicas, enfim, e não teve uma viva alma em todo o tempo em que eu fiz a formação e em nenhuma escola para poder me dizer que eram 2 coisas completamente diferentes. Eu tive que aprender, porque eu ainda voltei. Eu lembro que na época não tinha coach, nem se falava em coach. O meu primeiro contato com coach foi em 1997, né, através de um grande amigo meu e hoje parceiro de negócios também, o André Pérsia de Carvalho, que me apresentou esse livro aqui, Estratégias de Vida. E esse livro aqui,
ele me ajudou a mudar muita coisa. Ele não está mais sendo editado no Brasil, né? Talvez você encontre ele em inglês, Life Strategies. Mas através desse livro eu pude compreender um pouco da abordagem de coach e me apaixonei. E então eu segui a minha busca, né, em relação ao comportamento humano, como é que eu poderia agregar na clínica alguma coisa de técnicas diferentes, porque eu percebia no âmbito empresarial, que eu sempre fui da área de recursos humanos, sempre me dediquei bastante à área de recursos humanos, e eu comecei a perceber que as pessoas prescindiam de um projeto de vida, e então eu estava procurando, quase que inventando a roda, sem necessidade, né, de inventar a roda, porque na realidade a roda já estava lá, já existia. E foi aí que eu me deparei com o coach, né? Fui fazer a minha formação, paguei naquela ocasião o olho da cara, paguei o que eu não podia. Em um ano eu investi mais de 30 mil reais, era uma grana que realmente eu não tinha, então, nossa, pesou bastante no nosso orçamento, mas graças a Deus a gente conseguiu ter um retorno ali num curtíssimo espaço de tempo. Mas depois eu entro no mérito da questão, porque esse não é o nosso foco. De tal maneira que quando eu voltei para cá, eu nunca tinha feito um curso tão caro. O curso mais caro que eu tinha feito custava R$ 1.200 e detalhe, pago assim 4 vezes e chorando, com uma dor no coração. Imagine naquela época, né, há muito tempo atrás, você desembolsar 6, 7 mil reais assim para fazer um curso. Isso era coisa para altos executivos, e eu sei disso porque, por estar na área de recursos humanos, eu sempre estava deslocando executivos para fazer determinados cursos. E tinha alguns cursos de liderança que custavam faixa de 9 mil reais, 11 mil reais, enfim. Isso era brincadeira de gente grande, não era para mim, né? Pelo menos eu pensava. Mas, no final das contas, eu acabei me jogando para isso, fiz a formação. E quando eu voltei, nada fazia sentido na minha cabeça de psicólogo. Absolutamente nada fazia sentido na minha cabeça de psicólogo. E a primeira coisa que veio à cabeça, queimei dinheiro, me ferrei. Né? Me ferrei, não foi bem essa palavra que eu usei. Para quem me conhece sabe exatamente qual foi a palavra, mas eu não vou usar aqui ao vivo com vocês, tá? Então, assim, foi muito difícil. E alguma coisa tinha que fazer sentido. Eu já viajava pra caramba naquela época e assim, digamos que eu beirava a irresponsabilidade, porque eu ainda tinha 10 turmas na faculdade. E nessas turmas da faculdade, além das minhas constantes viagens, eu procurei sortear 2 alunos de cada turma, depois de esclarecer o que era coach para eles. Afinal de contas tinha que fazer sentido para mim, principalmente por causa do investimento que havia sido feito. Naquela ocasião, sorteei 2 alunos da faculdade para fazerem sessões comigo de coaching, né? Isso assim, sem me pagar absolutamente nada. Então, eu já tinha logo de cara aí pelo menos 20 coaches para poder trabalhar. E eu procurei assim separar muito bem as coisas. Ó, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, aqui nesse contexto eu sou coach. E procurei seguir à risca as fases do atendimento de coach. Procurei seguir à risca as técnicas de coach, as perguntas assertivas, sabe? Procurei seguir à risca as ferramentas, preenchia todos os formulários. Eu tinha um trabalho enorme, porque não tinha um sistema estruturado que procurasse organizar tudo isso para mim. Hoje a gente até conta com esse sistema, mas naquela ocasião não tinha. Então, manualmente, eu procurei esquematizar tudo isso e fui atendendo. E por incrível que pareça, eu comecei a perceber resultados significativos com aqueles alunos que estavam ali, sabe, fazendo o coaching comigo. E aí eu comecei a perceber que as coisas começavam a se encaixar, começavam a fazer sentido, e o que antes era uma ansiedade muito grande da minha parte, do nível de julgamento, do nível de resistência e uma série de coisas para absorver o que vinha do coaching, né, começou então a fazer sentido. E aí então eu comecei a acalmar, e quando eu baixei o julgamento, eu comecei a aproveitar muito mais tudo que vinha do coaching. Eu só agreguei, né, ainda mais ao que já era da minha prática profissional enquanto psicólogo clínico, sabe? E isso para mim acabou sendo um balizador, mas ninguém, nenhum trainer, nenhum facilitador, por mais que soubesse do meu desconforto, porque eu manifestava esse desconforto, ninguém disse para mim que eram coisas diferentes. Pelo contrário, ao longo de toda a minha formação, tudo que eu ouvia
era as pessoas estabelecerem uma comparação entre coaching e psicologia, entre coaching e terapia, aonde diziam, o cara passa anos numa terapia e etc e tal, com coaching em 2 dias ele já está, né, preparado e está curado em nome de Jesus, sabe? Então, e isso também não entrava na minha cabeça. E eu precisei de algum tempo eu passei muito tempo para compreender que são práticas completamente diferentes e complementares. Hoje, o que eu passo, desde 2011, eu formo coaches em todo o Brasil. Tive a satisfação de estar com pessoas em todo o Brasil. Posso dizer a vocês assim, que eu nunca me afastei um único milímetro do que era o meu propósito maior, que era formar coaches, estabelecendo uma diferença clara entre coaching e psicologia. Existem diferenças entre elas, entre coaching e terapia. Por quê? Para evitar justamente essa confusão que se forma e que foi agravada, de certa forma, que eu penso que ninguém faz nada por maldade, nem a outra escola, digamos assim, que fez o merchandising, eu acho que fez talvez com a boa intenção de promover o coach, de divulgar o coach, sabe? Então eu penso que nada foi feito assim por acaso. Eu acho que faltou um pouquinho só de cuidado para estabelecer diferenças entre a prática do profissional coach e a prática do terapeuta, que são coisas completamente diferentes, e um não pode invadir a seara do outro, porque são abordagens, né, de certa forma, similares na forma de se trabalhar, porém, no que diz respeito ao contexto como um todo, elas são bem diferentes, mas elas são complementares e podem trabalhar em conjunto. E o que eu oriento para todas as pessoas, e boa parte das pessoas que estão aqui presentes, que eu já pude ver, fizeram uma formação comigo e podem todos confirmar tudo que eu estou dizendo e do cuidado que eu tenho ao estabelecer essa diferença. Por quê? Porque o coach ele não pode querer entrar na área de tratar traumas, de tratar patologias clínicas, porque isso compete ao psicólogo e, em alguns casos, ao psiquiatra. Por quê? Em casos mais severos, a pessoa precisa de medicamento, psicotrópicos, acompanhado de terapia, que é feita por um profissional competente, habilitado e que está regido por um código de conduta ética, que é regido, por sua vez, por um conselho maior, que é o Conselho Federal. Para isso existe o profissional psicólogo, e esse profissional não pode ser ignorado em hipótese nenhuma. Ele é extremamente importante para cuidar das emoções, obviamente, e ele cuida principalmente das patologias clínicas, trata dos traumas, ou seja, são coisas que não competem ao coach. Para isso, eu vou trazer aqui para vocês, eu separei um pensamento, né? Eu estou aqui com o meu mind map, e eu separei um pensamento, porque eu não quero ser mal interpretado, me entendam, eu não estou aqui para inflamar as coisas, eu não estou aqui para poder impor nenhuma verdade. Eu preciso que todos vocês compreendam que existe aí uma clara diferença e que existe algum equívoco que foi feito em algum momento nas 2 últimas semanas em rede nacional. E isso precisa ficar muito claro, tá? E tem um pensamento que me chegou hoje por uma colega, né, de um grupo do Jurássica, né, do Jurassic Rock, colocou assim uma frase que foi bem legal. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. E ninguém é destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. É uma frase de São Francisco de Assis. Com todo o respeito, obviamente, não estou trazendo a religiosidade para cá, porque não compete a nós. Então, fiquem só com a minha intenção positiva de trazer isso como um exemplo para dizer para vocês o seguinte: eu não estou aqui para ensinar, mas também tampouco para desprezar tudo o que está acontecendo. A ideia é a gente esclarecer o tanto quanto possível essa confusão que se passa. E para isso é preciso compreender o que é coaching. Então eu vou dizer para vocês de uma forma bem clara. Coaching é um processo que trabalha com 3 elementos fundamentais: estado atual, estado desejado e a trajetória.
O coaching acontece exatamente na trajetória, que consiste em levar o indivíduo de um estado ao outro para alcançar resultados significativos na vida. O coaching trabalha o momento presente com foco no futuro, ou seja, o coaching compreende aonde aquele indivíduo quer chegar, como ele quer chegar, por que ele quer chegar, de alguma forma procura quantificar isso, traça um plano de ação. E aí ele vai acompanhar o cliente do estado atual, isso não é um gesto, tá? Do estado atual até o estado desejado, tá certo? E ele vai acompanhando os passos. O nosso papel enquanto coach é levar as pessoas a atingirem melhores resultados na vida. O coach não foi feito, tá? Pelo menos é isso que eu entendo, mas o coach não foi feito para quem tem problemas. O coach foi feito para quem tem resultados extraordinários, mas quer resultados melhores ainda. Afinal, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. E pessoas engajadas, pessoas comprometidas, precisam de um coach para poder alcançar estágios maiores na vida, seja na carreira, seja para ter um faturamento maior, seja para desfrutar, com a família de umas férias, um planejamento de vida, enfim, em todos os aspectos que a pessoa quiser uma possível melhoria na sua qualidade de vida, seja ela pessoal, profissional, onde quer que seja, o coach está lá para te apoiar e para te ajudar. Mas detalhe, o coach trabalha o momento presente com foco no futuro. Ou seja, a atuação do coach é no aqui e agora, é no hoje. O coach não vai trabalhar o passado. Mas lógico, o passado vai ser desprezado da pessoa? De jeito nenhum. O passado é levado em consideração para entender como aquela pessoa chegou no contexto apenas, mas não como um objeto investigativo para poder descobrir o que foi que aconteceu, para que a pessoa pudesse chegar lá, até porque isso já vai virar especulação e isso não é objeto do coach. O nosso objeto, nós trabalhamos com perguntas assertivas que levem o indivíduo a um processo de reflexão profunda para que ele tome consciência. O coach atua na tomada de consciência das pessoas para que, através da sua própria tomada de consciência, ele seja capaz de fazer as melhores escolhas baseada no seu critério de valores. É aí que entra o trabalho do coach. E nós fazemos isso de que maneira? Fazendo perguntas assertivas. Então, é muito, muito importante que a gente leve em consideração o papel do coach. Por outro lado, tem o terapeuta. O terapeuta, ele vai atender uma determinada queixa de uma pessoa, de um indivíduo, em um aspecto que pode ser emocional, pode ser no aspecto social. A pessoa está com dificuldade de interagir, está com dificuldade de se integrar, sabe? Até anteontem alguma pessoa me perguntou, tem um casal que está a fim de fazer coach comigo. Coach, a primeira coisa que eu perguntei, eu posso atender o casal enquanto coach? E a primeira coisa que eu perguntei, qual é o propósito do o objetivo principal desse casal? O que é que está acontecendo? É um problema de relacionamento? Porque se for um problema de relacionamento, isso não é um objeto do coach. Para isso existe o terapeuta de casal, o terapeuta de família que pode tratar desses aspectos. Por quê? Porque no caso é a família que está doente, é o casal que está doente e eles precisam de um apoio. Então você pode tratar assim como terapeuta. Agora, o casal quer fazer o coaching em conjunto porque eles querem atingir resultados melhores na vida, eles estão planejando umas férias, uma viagem para a Europa. Beleza, isso é coaching. Eles estão querendo abrir um negócio em sociedade, eles estão querendo aumentar o faturamento, ou é um casal que está endividado e precisa saldar a sua dívida para poder ter algum resultado melhor? Beleza, aí o coach pode atender. E isso é bacana. Então, é preciso compreender aonde é que começa a atividade do coach e aonde é que começa a atividade do terapeuta para saber e não entrar um na esfera do outro. O coach não entrar na esfera do psicólogo. Tá? Há algum tempo atrás eu ouvi alguém me dizer, Nelson, o coach ele trata de traumas. Porque eu vi o pessoal, coach, não sei aonde era, nem como era, e esse foi um comentário que me chegou, mas a pessoa pedia
para o cliente fechar os olhos. O cliente ele estava com algum trauma de infância, alguma coisa assim, pedia para ele fechar os olhos e visualizar e pensar em alguma coisa e etc e tal. Gente, eu nunca critiquei nenhum tipo de técnica que viesse, seja da hipnose, da programação neurolinguística, da física quântica, da gestalt terapia, sabe, a análise de personas, que seja, ou seja, nunca negligenciei nenhuma dessas e nunca desprezei nenhuma técnica, até porque se elas estão lá, é porque tem um propósito para um determinado tipo de cliente. O que eu questiono é da falta de time de um determinado profissional ou atender um determinado perfil de cliente num determinado contexto, num determinado momento. Isso realmente é prejudicial, tá certo? Então, é muito interessante que a gente leve em consideração todos os aspectos. As técnicas, elas não se isolam nelas mesmas. E quando a pessoa é leiga, ela acaba generalizando o uso da técnica para diversos contextos e começa a atirar para todo lado. E começa a querer dar o show da técnica. Cara, isso é uma preocupação muito grande, assim, porque o coaching existe para ajudar as pessoas. Ele existe pelas pessoas. E me preocupa quando o indivíduo quer dar o espetáculo dele, é quando o indivíduo quer apresentar o seu poder pessoal e utiliza de técnicas para se sobrepor aos demais, para se sobrepor a outra pessoa, ou pior, para expor uma determinada pessoa ao ridículo em relação aos demais. Por exemplo, fazer coaching num pub, quando tem vários amigos conversando, e aí você resolve pegar um pra pato e começa a fazer coach com o cara ali, está completamente fora do contexto. Completamente fora do contexto. É essa a minha preocupação, a minha grande preocupação. Como eu já vi pessoas relatarem para mim, clientes relatarem para mim, né, de profissionais extremamente vaidosos, e aí eu não estou citando nomes, né, cada um com cada qual, e enfim, eu estou aqui para falar e esclarecer de uma maneira geral, né, a respeito da prática do coaching. Então, profissionais às vezes extremamente vaidosos, que dizem para o cliente, cara, quando eu te peguei, né, você estava aqui, aí coloca um nível bem lá embaixo. Hoje você está no nível aqui, ó, eu te deixei aqui, eu fiz isso com você. Cara, isso é uma coisa que me machuca, porque coaching é antes de qualquer coisa, segundo o ICF, que é uma das instituições mais respeitadas de coaching no mundo. Coaching é um processo que existe entre duas pessoas, é uma parceria que é estabelecida entre dois indivíduos. Sabe, então se é uma parceria, uma relação de parceria e confiança estabelecida, então se a outra pessoa se permitiu me falar as coisas, foi baseado na confiança. Mas ainda tem gente que diz, eu consegui arrancar tal coisa do fulano, eu consegui descobrir tal coisa do ciclano. Porra, cara, então isso não é coach, isso é inquérito policial, você é delegado de polícia, cara. A outra pessoa, ela estava se submetendo a um inquérito, é isso mesmo? Sabe, então para tudo, gente. O coaching é um processo que existe para ajudar as pessoas a saírem do estado atual e irem para o estado desejado, no menor espaço de tempo possível. Sim, nós ajudamos a pessoa nessa transição, nessa caminhada, nós ajudamos a minimizar ou a diminuir o impacto que existe das interferências externas. Esse é o nosso papel enquanto coach. E o coach compreenda uma coisa, quanto mais discreto ele for, um tanto melhor ele é, como o juiz de futebol. Quando o juiz de futebol, quanto menos ele aparece, melhor ele é, cara. Melhor ele é. Agora, aquelas pessoas que precisam o tempo inteiro estar aparecendo, fazendo propaganda de si, etc e tal, realmente eu começo a desconfiar um pouquinho da sua prática profissional, da prevalência da sua prática profissional. Sabe, porque eu acho que se coach é uma relação de parceria e confiança, é necessário toda uma discrição. Então, deixa que o teu cliente se encarregue de fazer o teu comercial. Deixa que o seu cliente mesmo se encarregue, através dos seus próprios resultados, de trazer isso para você. Legal. Agora, falando do contexto lá do merchandising que foi feito na novela, eu não acho que esteja errado. Sinceramente, fazer o merchandising, eu não acho que esteja errado.
Eu achei até no início bem bacana, pô, coach, né, diante de tanta banalização, diante de tanta coisa que está sendo feita aí no Brasil, de tantos aventureiros agora, pô, o cara termina ontem uma formação de coach e hoje ele já quer formar novos coaches, nunca atendeu, mas ele quer formar novos coaches. Pelo amor de Deus, o pelo amor de Deus também, para quem me conhece, sabe que não é exatamente essa palavra que eu ia usar, mas aqui ao vivo com vocês e em respeito eu tenho que ter todo um cuidado com a linguagem, né? Mas sabe o que eu diria no outro contexto? Então, tem gente que sai de uma formação e já se sente habilitado para ensinar outras pessoas a atender. Aí você não tem formações em coach, você tem deformações em coach. Como você pode ter inúmeros outros profissionais, e eu quero deixar isso bem claro, em inúmeros outros contextos, também deformados. Porque senão não haveriam desabamentos de viadutos, sabe? Se todos, porque não é um erro de engenharia, de não sei o que, de cálculo e etc e tal. Meu irmão, o risco existe, é para todos os profissionais. Então não vamos colocar só o coach na berlinda, porque é o coach que vai ser banalizado, que está banalizado e não corre um risco. E isso eu já ouço, desde 2010. Desde 2010, quando eu comecei todo esse processo de formar coaches e etc e tal, o tempo inteiro eu ouço isso. Então você pode encontrar profissionais formados e você pode encontrar profissionais deformados. E a responsabilidade maior de quem é? É de quem forma. Desculpa te dizer, mas a responsabilidade maior é de quem forma. Por quê? Porque às vezes se esquece da responsabilidade maior, que é contextualizar o cenário e fazer o indivíduo, no caso o aluno, compreender até onde ele pode ir, até onde ele pode chegar, o que é que ele pode fazer, que existem parâmetros, existe um código de conduta ética e esse código de ética deve ser seguido, que existem pelo menos aí 11 competências essenciais do coach para que sejam seguidas, para que sejam respeitadas. Sabe? E essas competências, elas precisam ser passadas para que as pessoas tenham a clareza do que é isso. Quando termino as minhas formações, uma das coisas que ficam bem claras e que eu digo para as pessoas é o seguinte: cara, cuidado para utilizar apenas as técnicas e ferramentas que são de atribuição do coach. E cuidado também para poder trabalhar as questões que dizem respeito ao objeto do coaching, propriamente dito. E o que é o objeto do coaching? O que é o objeto do coach é que o indivíduo quer melhorar os seus resultados, o indivíduo quer melhorar o seu desempenho, o indivíduo quer ter uma performance melhor, o indivíduo quer ser promovido no trabalho. Beleza, então o coach pode ajudar o indivíduo naquele momento. A pessoa que quer emagrecer, eu estou trabalhando o estado atual dela, eu estou trabalhando com ela no momento atual. A pessoa quer emagrecer, beleza, a gente vai lá e ajuda. A pessoa quer, sei lá, se livrar das dívidas, a gente vai lá e ajuda, porque está trabalhando no momento atual. Agora, meu irmão, tratar outras pessoas que tenham trauma, que trazem traumas, não é da competência do coach. Não é da competência do coach. Isso cabe ao psicólogo clínico, ao psicólogo que foi formado, né, ao longo de anos e que está preparado para isso. E que detalhe, o psicólogo atuante está sujeito a um código de conduta ética que diz respeito, ele está sujeito, primeiro, a um conselho. Antes mesmo do código, ele está sujeito a um conselho. Então, ele é fiscalizado. Sim, claro que é. Então, é importante que tenha isso em mente. E uma das coisas que eu digo, cara, tem clientes que te procuram porque eles querem atingir um determinado resultado, mas ele está com um entrave emocional, uma dificuldade. Em alguns casos, não cabe ao coach querer tratar mesmo esses aspectos emocionais. É preciso entender até onde a gente consegue ir. E tem que ter humildade também para reconhecer até onde se consegue ir. Por quê? A partir dali, ele pode encaminhar aquela pessoa, né, ou sugerir, e isso pode se fazer, que aquela pessoa procure um profissional habilitado, principalmente quando existe risco de morte. Porque isso é muito sério, risco de morte, depressão. É alarmante os índices de suicídio que existem no país e isso não pode ser banalizado, não pode ser tratado de qualquer maneira. Então você pode sugerir sim, em alguns casos, em determinadas circunstâncias, que aquela pessoa procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Por quê? Porque em alguns casos a pessoa já está no nível bem agravado, né, da patologia, da doença, e que por conta disso ele precisa de um atendimento mais especializado, até com medicamento.
Então é preciso que a gente esteja bastante atento a isso, né? Então coaching é muito diferente de terapia. É muito diferente de terapia, porque a terapia ela serve para aliviar as dores físicas ou emocionais de um indivíduo. A terapia existe, no caso, para dar um suporte emocional para uma determinada pessoa. A terapia existe para ajudar as pessoas nos seus transtornos mentais, nos seus transtornos emocionais, nas suas fobias, sabe? E aí existem inúmeras fobias e para isso existem técnicas específicas para o tratamento de fobias. Tratar a questão da depressão e da ansiedade. E tem muita gente que quer se meter nessa seara que não compete a ele. Tu imaginas um cara, um mecânico de avião, porra, excelente, tem toda uma sensibilidade, o cara tem uma escuta ativa fantástica, tem um coração extraordinário, sabe? Ele consegue atender as pessoas, sempre tem uma palavra de equilíbrio, é uma pessoa que tem ali, sabe, o dom da escuta, digamos assim, e que é coach. Agora tu imaginas que esse cara, ele nunca foi preparado para tratar de transtornos psiquiátricos como esquizofrenia, depressão, ansiedade, sabe? E os transtornos que decorrem daí, como as fobias, né? Enfim, o cara vai se perder, vai ser um problema sério. Então, por favor, coach, por favor, entenda que existem limites para a gente poder trabalhar. Hoje eu vivo de coach e eu amo a minha profissão. Eu amo ser psicólogo também. Eu amo pessoas. Eu sempre trabalhei com pessoas. Eu sempre estudei pessoas. Ao longo de algum tempo na minha carreira, eu ia com muita frequência aos Estados Unidos e voltava para o Brasil para poder estudar, sabe? E sempre estudei o comportamento humano. Sempre li coisas sobre o comportamento humano. Hoje eu estou lendo muito mais sobre a neurociência, porque eu acho que tudo começa no cérebro. Então, tudo que diz respeito à nossa massa cinzenta é uma coisa que me interessa, porque eu acredito que todo comportamento tem uma origem, mas é preciso respaldo para a gente poder fazer isso. E existem pessoas que se formam como coaches sem sequer ler um livro. O cara já sai de uma sala de aula com o seu certificado, coloca embaixo do braço e ele diz: agora eu já sou coach, eu estou preparado para atender outras pessoas. E isso incentivado por muitos instrutores, que eu não posso chamar de trainer, não posso chamar de sei lá, sabe? Porque eu acho que também, se estão ensinando dessa maneira, é porque também foram deformados, não foram formados. E eu não estou dizendo que eu formo melhor do que A ou B, porque existem muitas escolas sérias, sim. Existem escolas sérias. Inclusive essa, talvez, do merchandising lá, eu acredito que seja séria, sabe? Eu acredito de verdade na seriedade. Só que a falta de contexto na maneira de colocar as coisas acaba, de certa forma, distorcendo o verdadeiro significado e a verdadeira importância do coach e, o que é pior, desmerecendo o psicólogo, cara. Nessa mesma novela tem dois contextos completamente diferentes. Você vê um cara que agride a mulher e que quer se tratar dessa questão da agressividade dele, etc., né? E que ele está com uma terapeuta. E a outra pessoa que tem um trauma vai ser tratada por um coach. Como é que é isso, cara? Sabe? Então são coisas assim que a gente precisa levar em consideração, que muitas vezes são desprezadas aí. E eu estou falando de uma maneira muito serena, gente. Eu separei, eu tenho algumas coisas aqui que a gente normalmente ensina mesmo para as pessoas em sala de aula durante as formações em coach, né? Primeiro, o coach, ele precisa desenvolver cada vez mais a sua habilidade de gerar conscientização. Nós precisamos ser hábeis em gerar conscientização. E de que forma que a gente faz isso? Através de perguntas assertivas. Nós fazemos isso através de perguntas assertivas que levem o indivíduo a uma tomada de consciência, porque somente através dessa tomada de consciência a pessoa tem a possibilidade de fazer as melhores escolhas na sua vida. Mas enquanto ele não toma consciência, enquanto ele fica no nível de racionalização, ele vai continuar passando por um processo de autossabotagem. E a sabotagem, ela é sorrateira. A sabotagem, ela toma conta do teu ser que você nem percebe. Quer ver como toma conta? É quando experimenta, se você é coach, quando você está marcando uma sessão com o teu coach, provavelmente ele vai dizer para você: ah, tá, um dia a gente volta, a gente fala e tal, né? Aquele encontro, um dia, já é um processo de autossabotagem, cara.
sabe? Então isso é muito sério. Então nós levamos a pessoa a um processo de conscientização. Nós procuramos criar, né, com o cliente oportunidade de aprendizado contínuo, ou seja, nada se perde. Nada se perde, tudo se recicla. Então aconteceu alguma coisa que foi errada, ótimo, o que você aprendeu com isso? E o que você pode fazer diferente para ter um resultado melhor da próxima vez? Né? Então isso tudo faz parte, né, das habilidades do coach. A outra coisa, capacidade para estimular o cliente a praticar novas ações que o conduzirão aos seus resultados. Ou seja, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Ele fez a tarefa, conseguiu um bom resultado, fantástico, parabéns, campeão. Pode até reforçar positivamente, sim, porque ele merece. Agora, o que ele pode fazer implementando de melhorias, em termos de melhorias, para ter um resultado melhor ainda da próxima vez? Sabe? Então, que tipo de melhorias podem ser levadas em consideração para que aquela pessoa tenha um resultado melhor ainda da próxima vez? Eu coloquei aqui ainda, tem outros aspectos ainda das competências do coach. Oferecer um reforço positivo sempre que necessário. Reforço positivo que podem ser feitos através de palavras de afirmação, pode ser feito através de um recadinho, de uma música, de uma balinha que sabe que o cliente gosta, né? Ah, meu cliente gosta de chocolate, ele fez a tarefa, teve um bom resultado, legal, traz uma barrinha de chocolate para ele. Só não pode trazer a barrinha de chocolate se ele tiver no processo de coach para poder perder peso, né? A outra, planejar e definir metas eficazes. Isso compete ao coach, faz parte do processo enquanto coach, definir, planejar e principalmente definir indicadores de performance para que o coach possa avaliar sistematicamente os resultados daquele cliente, para saber se ele está se aproximando um tanto mais ou não do objetivo desejado. E obviamente, como eu coloquei, já adiantando aqui para vocês, acompanhar sistematicamente os resultados do cliente. Então é dessa maneira que o coach vai facilitar o aprendizado do coach. Se no meio do caminho ele percebe que o coach ele está com um entrave, está com algum problema que seja de ordem emocional, gente, qual é o problema? O coach ele não precisa saber de tudo. Ele não precisa saber de tudo. Eu nunca esqueço que eu atendi a Honda sem entender absolutamente nada de mecânica de motos, sem atender absolutamente nada de peças ramp, peças rope, etc e tal. Sabe? Mas eu saí de lá PhD, por quê? Porque eu aprendi fazendo coach, legal. Mas naquela ocasião, eu lembro bem que um dos nossos coaches estava sendo cogitado para ser um gerente geral. E aí, para isso, ele precisava alcançar uma meta financeira. Só que ele dizia, cara, eu nunca fui do financeiro, eu sempre fui da área comercial. Como é que faz? Aí eu disse para ele, poxa, que legal, eu como coach, eu também nunca fui da área financeira, eu sempre fui da área de RH. Então, se eu não sei, você não sabe quem tem essa resposta. A gente vai deixar de fazer e ele vai deixar de alcançar o objetivo dele de alcançar uma gerência geral, simplesmente porque ele não domina uma área financeira? De jeito nenhum. E foi aí que ele mesmo chegou a uma conclusão de procurar um consultor financeiro, que pode estar numa instituição, no Sebrae da vida, numa faculdade, né, um professor universitário de administração de empresas, especializado na área financeira, enfim, ele tem que ir procurar, porque alguém tem a resposta e alguém pode ajudá-lo nesse processo. Eu tive um coach que ele queria ser palestrante, né? Só que ele tinha uma dificuldade de dicção. Quem é que vai resolver o problema de dicção dele? É eu que sou psicólogo? Obviamente que não, né? Então quem é que ele tinha que procurar? Ele tinha que procurar um fonoaudiólogo, compreende? Se o indivíduo, por sua vez, ele tem um entrave, ele tem uma dificuldade numa área de recursos humanos e o coach que está atendendo, por exemplo, tem por formação uma engenharia elétrica, ele não entende nada de RH. Tudo bem, ele pode atender aquele indivíduo sim, não tem problema nenhum. Só que chega nesse ponto, vai criar um entrave. O que é que vai acontecer? Se o coach não sabe, o coach não sabe, quem sabe? Beleza? Procurar um consultor na área de recursos humanos que possa dar as devidas orientações para que o cliente possa desempenhar as suas atividades a contento. Agora, se eu estou fazendo um atendimento com uma pessoa que tem um problema emocional e que esse problema emocional está sendo um entrave e que eu como coach não estou dando conta e eu vou querer utilizar todas as técnicas possíveis e imagináveis, provavelmente não vai funcionar. Por quê? Porque aquela pessoa ela está com um mecanismo de defesa, pode ser de negação, de deflexão, de racionalização, e isso vai atrapalhar o processo de tomada de... Nessa hora que você precisa
de um profissional habilitado para poder te ajudar nesse contexto. Que tipo de profissional que você vai procurar? Vai procurar um psicólogo. Simples assim, sabe? Pode orientar o cliente em relação a isso. Agora, gente, eu vou só concluir dizendo assim para vocês. Existem alguns códigos de ética que competem ao coach. O código de ética número 0, sigilo em relação às informações que lhe são confidenciadas por ocasião do atendimento. Ponto número 1. E ponto número 2, suspender todo e qualquer tipo de julgamento. Gente, eu ouvi tanta atrocidade, mas tanta atrocidade ao longo dessa última semana, de ataques de toda ordem em relação à psicologia, quanto em relação ao coach, pessoas estabelecendo comparação, porque coach é melhor do que terapia. De jeito nenhum, nunca vai ser, um nunca vai sobrepor o outro, mas os dois sempre podem caminhar paralelamente, sempre podem caminhar juntos com um profissional competente, com um profissional responsável, com um profissional realmente formado para isso, tá? Então, é importantíssimo que se leve em consideração alguns aspectos. O não julgar não significa perder o senso crítico. E tem gente, porque o coach não julga, então eu não vou julgar o outro por causa da atitude dele, etc. Cara, uma coisa é você julgar e condenar por um determinado contexto. O Valci Carrasco, que é o autor da novela, talvez tenha sido mal assessorado. Porque se ele tivesse sido muito bem assessorado, poderia arrumar um outro contexto no âmbito da novela para poder inserir o coach de forma mais adequada. E como eu creio nisso? Porque se o cara é escritor de novelas, provavelmente ele não é psicólogo e provavelmente se tornou coach. E o que ele viu numa formação em coach é o que ele vai generalizar, achando que o coach vai resolver esses aspectos do indivíduo no contexto, no outro cenário. Só que aquilo é uma obra de ficção, cara. Aquilo é uma obra de ficção. Valci Carrasco é um escritor. E eu respeito, e sou fã dele. Respeito de verdade. A gente só precisa ter prudência, ter cuidado na hora de falar, e é obviamente que o não julgar não significa perder o senso crítico em hipótese alguma. Mas eu ouvi tantas coisas de parte a parte e eu no meu silêncio, sabe, só vinha analisando os aspectos, tanto de um lado quanto do outro. E agora, de uma forma muito serena, eu procuro trazer para vocês, assim, de uma forma muito cuidadosa, sabe? Vamos nos respeitar. Porque uma parte de mim é coach, a outra parte de mim é um psicólogo. Os dois juntos fazem de mim o profissional que eu posso ser, o melhor profissional que eu possa vir a ser para ajudar as demais pessoas que me procuram precisando de alguma ajuda. E eu posso distinguir um do outro, mas eu procuro sempre separar quais são os aspectos, quando é que eu sou psicólogo, quando é que eu sou coach. Legal, por ser psicólogo e por ser coach. E isso eu gostaria de levar em consideração para que você que está aí do outro lado, se tu é mecânico, cara, se tu és, por exemplo, massoterapeuta, tu não podes misturar massoterapia com coach, sabe? Você que trabalha lá do outro lado com terapias holísticas, você não pode misturar as terapias holísticas com coach, porque são práticas diferentes e que ambas, obviamente, as técnicas de uma podem somar às outras, aquilo que você já tem para ser um profissional ainda melhor, sabe? Elas podem te ajudar a ser um profissional ainda melhor para ajudar as outras pessoas a alcançarem resultados ainda mais significativos na vida, sabe? Então é necessário ter muita prudência e cuidado antes de atirar pedras no outro. E olha que eu estou falando até em respeito de uma escola concorrente, que eu não estou atirando, não estou jogando pedra, não estou dizendo que fez nada errado. De repente a intenção foi a melhor possível, mas talvez esse meio em que foi feita a assessoria para colocar as cenas na novela, essa falta de cuidado talvez, né, acabou gerando essa discussão, e que sinceramente eu não acho ruim não. Eu acho que já está mais do que na hora de vir à tona essa discussão, porque é necessário, sabe, começar a se estruturar o coaching enquanto profissão no Brasil. Recentemente, o Leandro do Rio de Janeiro me fez uma pergunta: Nelson, como é que é o coaching em outros países do mundo? E assim, todos os dados que eu tenho são baseados em leitura. A resposta que eu recebi, e eu comecei a perguntar para outros profissionais que formam coaches também, outros colegas de dentro e de fora do Brasil. E comecei a perguntar como era o coach em outros países. E uma resposta me foi muito interessante. Olha, o coach, ele não é uma profissão regulamentada em outros países, a não ser na Alemanha.
Na Alemanha, ela é regulamentada, na Alemanha tem um código de conduta, na Alemanha eles são muito sérios em relação a isso. A diferença é que em outros países existem leis que funcionam. Então, estelionatário, ele pode agir uma vez só, mas acabou para ele. E outra, é cadeia, é prisão. E aqui no Brasil, a gente acaba abrindo margens e precedentes para todo tipo de aventureiro, para todo tipo de gente fazer o que quer e o que não quer, já que o coaching não é uma formação regulamentada ainda no Brasil e por conta disso não é regido, né? As formações, elas não têm um registro do MEC para um acompanhamento, a não ser se tratando de um curso de pós-graduação. Então são formações livres, em parceria com instituições internacionais. Existem órgãos no Brasil que são muito sérios ainda, que são órgãos internacionais realmente, que estão aqui no Brasil, mas que infelizmente não são órgãos fiscalizadores, a não ser em relação às pessoas que são conveniadas a determinados órgãos. O que eu acho que é até uma iniciativa muito legal, que é uma maneira já de moralizar o coach no Brasil. Então, cara, venha ser coach, se forme de verdade numa escola, mas procure entender qual é a procedência, quem são as pessoas que estão fazendo a formação. Tem gente que às vezes está fazendo por qualquer trocada, de qualquer maneira, sabe? Então sai correndo, sabe? Sai correndo. Tem gente que não sabe nem qual é a profissão e que ele diz, eu sou coaching e está formando coach. Pô, o cara não sabe nem o que ele é, mas está formando coach por aí. Sabe? Então é necessário a gente começar a desenvolver esse senso crítico e eu estou trazendo isso a título de esclarecimento para você e para mim eu fico extremamente lisonjeado com a possibilidade. Olha, Sabine Klenk, quanta honra em ter a Sabine aqui com a gente, uma coach fantástica, assim, e para mim é um lisonjeio muito grande tê-la por aqui. Gente, obrigado do fundo do coração pela presença de todos vocês. Eu espero de verdade ter contribuído com você que está aí do outro lado, sabe? Você é convidado a fazer coach, faça coach de verdade. Para finalizar, só dizer para vocês que no próximo dia 15 a 18 de fevereiro... De 15 a 18 de fevereiro nós estaremos iniciando uma outra formação em coaching em Belém do Pará, sabe? Pode procurar a gente, as pessoas estão aí preparadas para te atender, tá aí a Eiko, tá aí a Neuci, sabe? Pessoas preparadas para poder te atender da melhor maneira possível. Espero que você venha fazer parte, espero ter contribuído com você. Se você não quiser se tornar coach, mas também não tem problema, você pode contratar um coach, mas procura saber qual é a procedência desse profissional. E aliás, é legal até que você faça uma formação em coach, mesmo que não exerça a profissão, mas pelo menos na hora de contratar um profissional, para que você saiba quem é quem, para que você saiba quem é coach, quem não é coach, o que cada um faz aí, tá certo? Então, procure a gente da Companhia Brasileira de Coaching, nós estamos de braços abertos para receber todos vocês, sabe? Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aí, né? Que para mim vai ser uma honra, né? Poder compartilhar aí com todos vocês as respostas, caso venham a ter aí depois, tá ok? Eu vou ficando por aqui, deixando o meu abraço, o meu carinho, todo o meu afeto, o meu respeito incondicional a todos os profissionais que procuram dignificar as profissões de psicólogo e as profissões de coach nesse país, sabe, que eu sei que negligenciam bastante os aspectos humanos, negligenciam bastante os aspectos emocionais, principalmente no ambiente corporativo, e que se fossem menos negligenciados, provavelmente teriam melhores resultados com profissionais trabalhando de uma maneira muito mais saudável e de uma maneira muito mais, com uma performance muito melhor ainda, aproveitando melhor dos seus talentos. E é para isso que nós estamos aí. Gente, obrigado mais uma vez do fundo do coração, fiquem todos com Deus. Para quem não é cristão, fiquem só com as minhas melhores intenções e tenham uma boa noite. Tenha servido aí como uma reflexão para que você possa escolher melhor ao se tornar um coach, sabe? Ao procurar um profissional de coach para poder te atender. Porque, entenda, ele não vai mudar você, ele não vai consertar você, ele não pode se apropriar de você e dizer, eu te peguei, você era aqui, ó, agora você está aqui. Meu irmão, sabe, desculpa, é qualquer outra coisa, mas não coach. Obrigado, beijo no coração, até a próxima, tchau pessoal!